Irmãos, estamos hoje com o desafio de ministrar uma lição muito interessante, recheada de conteúdos, de sinais, de milagres, da ação de Deus. E o tema da nossa lição hoje é enfrentando as fornalhas da vida. Baseado no texto de Daniel, capítulo 3, versos 13, 14 e 15. E nesta lição veremos a bondade e a fidelidade de Deus ao enviar o seu anjo para livrar os seus servos da fornalha. Veremos que Deus guarda de todo mal aquele que persevera firme, seguindo os seus mandamentos, os seus ensinamentos, né? E na introdução dessa lição, eu vejo 2 pontos aqui muito fortes, para já entrarmos na lição. Deus enviou o seu anjo. Poderia ser, Deus enviou um anjo, no indefinido, no artigo indefinido. Mas não, aqui você vê um artigo definido dizendo, e o Senhor enviou o anjo. Significa que o Senhor enviou o seu Filho. Aqui há uma teofania. O que é teofania? É uma manifestação pessoal de Deus. Voz e imagem perceptíveis ao sentido humano. Então isso significa que o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, se manifesta nesse episódio aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então é interessante, irmãos, porque a história já começa mostrando que para o socorro dos seus filhos, Deus não envia um anjo. Deus vem Ele próprio para manifestar o seu poder. Lembro da oração do bispo Abner, quando orava pelo pastor Salmo, ele disse, Senhor, não envie um anjo, vai o Senhor mesmo e restaura o teu filho. Ficou no meu coração esta oração, porque é exatamente isso que Deus faz, é exatamente isso que está na sua palavra. Aqueles que lhe são fiéis, são abençoados pela presença do Senhor na sua vida, nas fornalhas da vida, nos momentos mais difíceis da sua vida. O Senhor vai presencialmente socorrer os seus filhos, manifestar o seu poder. E um outro fato interessante que na introdução é que diz que o Senhor vem para livrar os seus servos, não de serem lançados na fornalha, mas o Senhor vem para livrar os seus servos na fornalha. Isso significa que às vezes Deus permite que você seja lançado na fornalha. Isso significa que Deus permite que você passe pela provação, que você passe pelo fogo, mas Ele está presente na sua vida, em todas e quaisquer circunstâncias da sua vida, porque Ele é o seu Deus, e você é o seu filho, e como um pai, Ele cuida do seu filho. Então Ele está presente, continuamente, em nossas vidas. Eu creio que só a introdução aqui, né, pastor? Já seria o suficiente para sairmos daqui regozijantes, que Deus é o nosso Deus, que caminha conosco de modo maravilhoso. 3 jovens amigos de Deus, é o primeiro ponto da nossa lição. É interessante que ao longo da Bíblia você vê homens que foram amigos de Deus. E a palavra ressalta um amigo especial também. Abraão era amigo de Deus. E sabemos que todos aqueles que são amigos de Deus têm a sua companhia íntima
tem proximidade com Ele, tem uma amizade tal com Ele, que se você sofre, Ele sofre com você. Amigo é assim, amigo é aquele que caminha com você, que sofre com você, que chora com você quando é preciso chorar. Então esse amigo é essa pessoa que se relaciona intimamente com você. E no primeiro ponto, a lição diz aqui, 3 jovens amigos de Deus. Quem são estes 3 jovens amigos de Deus? Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mas esses não eram os seus nomes. Os seus nomes eram Ananias, Misael, Azarias, jovens judeus, cujos nomes foram trocados por nomes caldeus para Sadraque, Mesaque e Abdinego. Embora fosse comum essa mudança de nomes, mas para esses judeus, cujos nomes faziam referência à bondade e à misericórdia de Jeová, era para eles uma desonra, porque os seus nomes foram trocados para exaltar deuses estranhos, deuses idólatras. E para esses homens recém-chegados do reino de Judá, eram príncipes ali no reino de Judá, tendo sido exilados em Babilônia, agora receberam nomes de exaltação a deuses idólatras. Isso para um judeu era uma afronta, mas mesmo assim, para esses homens que permaneciam fiéis no seu relacionamento, na sua intimidade com Deus, não fazia diferença. Eu creio que o tratamento entre eles era: olá Ananias, olá Misael, olá Azarias, como estão? Porque esses nomes sempre lembravam a misericórdia de Deus, a bondade de Deus na vida de cada um deles. Eles entre si se relacionavam exaltando o seu Deus, mas para o reino de Babilônia eram conhecidos, eram nobres ali, tinham ofícios ali diante do rei, e eram Sadraque, Mesaque e Abdinego. Às vezes o mundo quer mudar a sua identidade, às vezes o mundo quer influenciar na sua personalidade, mas aquilo que Deus construiu na sua mente, aquilo que Deus construiu no seu coração, o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus, jamais poderá ser mudado. Quando os homens, os mártires, eram torturados e forçados a negarem o nome do Senhor, os seus dedos às vezes eram cortados, os seus pés, para que eles negassem o nome do Senhor. Alguns tinham a sua língua cortada ou transpassada por uma haste, mas eles diziam consigo mesmo: eles podem cortar as minhas mãos, eles podem cortar os meus pés, eles podem colocar uma estaca na minha língua para impedir-me de falar, mas eles jamais poderão mudar o meu coração e a minha mente, porque eu continuarei confiando no meu Deus e no meu Senhor, porque esta vida é passageira, eu estou esperando aquela que é do céu, a minha pátria é celestial, a minha pátria é eterna, junto do meu amigo, do meu Senhor. Amém, amados? Esse é o coração daquele que é amigo de Deus, daquele que exalta a Deus. No subponto do ponto 1 diz assim: nem tudo que reluz é ouro. Sadraque, Mesaque e Abdinego se viam habitando dentro da mais reluzente fortaleza do Império Babilônico. Dos 4 impérios revelados a Daniel, o Império Babilônico era o mais imponente de todos, o mais reluzente, o mais rico de todos. E mesmo diante de um cenário desse, de reluzência, mesmo diante de um cenário de esplendor, de manifestação de riquezas, de poder, de domínio, eles não se deixaram se fascinar por isso. O coração deles permanecia no grande Jeová.
O coração deles permanecia diante do Deus Todo-Poderoso, o servindo e o adorando para sempre, em quaisquer circunstâncias de suas vidas. Esses jovens se viam diante de duas opções: contaminarem-se com a porção do rei e com o vinho que ele bebia, ou manterem-se fiéis a Deus e não se corromperem com as coisas daquele reino idólatra. A comida ou a porção da mesa do rei, como também o vinho, que com certeza era um vinho nobre, um vinho especial, provavelmente melhor do que o vinho do porto. Mas eram porções, vinhos, consagrados aos ídolos primeiramente, para só então serem servidos ao rei e aos seus serviçais. E eles não queriam se contaminar com isso, pois a lei de Moisés falava abertamente, de uma maneira clara, sobre isso, proibindo os judeus de tocarem em coisas sacrificadas aos ídolos. E eles então, para se guardarem, eles determinaram no coração não se curvarem a esse costume, não se curvarem ao mundo idólatra, com a sua cultura deteriorada pelo mal, contaminada pelos demônios, contaminada pelos ídolos. Eles determinaram isso em seus corações. Meu irmão, minha irmã, quando você determina servir o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, você será amigo de Deus e Deus andará com você como um amigo. A palavra diz que Moisés conversava com Deus como qualquer um conversa com seu amigo. Assim são aqueles que andam com Deus, assim são aqueles que caminham com Deus. Você vai falar com Deus como qualquer conversa com seu amigo. Amém? E esses homens determinaram no seu coração servirem ao Senhor. Quando somos amigos de Deus, a prata, o ouro, a posição social, ou mesmo política, jamais poderão nos comprar a ponto de abandonarmos o nosso Deus. O Senhor, a nossa fé no Senhor é inegociável. Amém? A nossa fé no Senhor é inegociável. Sadraque, Mesaque e Abdinego partiram do seguinte princípio: aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por Jeová e não tem de que temer. Você pode repetir isso comigo? Aquele que é guardado, aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por Deus e não tem do que temer. Esse sentimento permeava o coração daqueles homens. E é esse mesmo sentimento que deva permear o nosso coração diante das fornalhas da vida, diante das dificuldades que atravessamos. Talvez nunca tenhamos passado por uma fornalha pela qual estamos passando, de provação, de dificuldades, de terrores. Mas esse sentimento deve permear o nosso coração, que aquele que guarda a palavra do Senhor, aquele que confia nas promessas do Senhor, será cuidado pela fidelidade dele. Amém, amados? Seremos fiéis a Deus em qualquer circunstância. Isso eles determinaram no coração. Seremos fiéis a Deus em qualquer circunstância.
Fica uma pergunta para mim e para você, e que você responda para você mesmo. Você é fiel a Deus em qualquer circunstância da sua vida? Fica a pergunta, você responde para si mesmo. Subponto 2. Não deixe que seus olhos te enganem. Aqueles jovens não se deixaram enganar pela cobiça dos olhos. Eles sabiam que alimentarem-se da mesa do rei era um processo de assimilação da cultura babilônica. Eles sabiam que esse era o processo, que se alimentar daquela mesa, da porção do rei, do vinho, era assimilar os ídolos, era assimilar aquela cultura idólatra dos caldeus. E eles não queriam se adequar ou se conformar a essa cultura idólatra, maligna e destruidora. Mas eles permaneciam firmes, constantes, perseverantes no seu Deus. Diante das investidas de Satanás, devemos fazer escolhas assertivas, com base na palavra de Deus. Então, diante das dificuldades, precisamos fazer escolhas assertivas. Precisamos buscar o Senhor, consultar a sua palavra e fazermos escolhas que realmente são conformes à vontade de Deus para as nossas vidas, para que nos tornemos vencedores. Ou melhor, como diz o Novo Testamento, mais que vencedores em quaisquer circunstâncias da nossa vida. Amém, amados? Subponto 3. Nossas escolhas mostram quem somos. Foi desafiador para Sadraque, Mesaque e Abdenego permanecerem de pé. Todo o povo, inclusive os nobres, se inclinavam diante daquele ídolo. O posicionamento firme desses jovens em não adorar aquela imagem colocou em risco as suas próprias vidas. Às vezes o nosso posicionamento em Deus coloca em risco nossas próprias vidas. Coloca em risco muitas posições sociais. Coloca em risco nossa profissão muitas vezes. Eu pelo menos fui demitido 2 vezes de empresas em que trabalhavam, porque os seus proprietários eram perseguidores de cristãos. E quando eles souberam que eu era cristão, então eu fui demitido. Numa dessas empresas, eu era gerente da empresa, e na época, em 1985, faz algum tempinho, eu estava fazendo seminário, das 19 às 23 horas, todos os dias, de segunda a sexta. E como eu era o gerente, teria que fechar o caixa da empresa todos os dias. E ele chegou e me fez uma proposta. Falou, olha, você vai para casa, conversa com sua esposa, pensa, porque eu não quero que você vá embora sem fechar o caixa da empresa todos os dias. Provavelmente você vai ter que ficar até 20, 21 horas para deixar o caixa fechado, para que no dia seguinte a gente comece o dia sem ter o caixa, sem pendências do dia anterior. Então você escolha, ou continuar com esse curso seu, para ele era um cursinho qualquer, ou com esse curso seu, ou permanecer gerente da nossa empresa, ganhando o bom salário que você ganha. Aí o cara floreia, né? E dá aquela pressãozinha. E eu fui para casa, orei, busquei o Senhor, e o Senhor me disse, eu te escolhi lá do ventre da sua mãe, para você ser um profeta de Deus. Não negocie a sua vocação, não negocie o seu chamado. Eu voltei e disse para aquele homem, olha, pode assinar o meu aviso. Se quiser pôr com data retroativa, faça como queira, mas eu estou saindo hoje da sua empresa. E ele ficou sem entender, porque ele pensaria que a resposta seria sim. E às vezes, irmãos, nós somos pressionados diante de circunstâncias, sejam espirituais ou profissionais. Às vezes somos pressionados por conta da nossa fé.
somos provados. O inimigo, então, ele investe contra nós. E temos de fazer escolhas assertivas. E essas escolhas precisam ser relacionadas ao nosso Deus. Porque se não tivermos relacionamento com o nosso Deus, se o nosso Deus não fizer parte da nossa vida diária, da nossa vida prática, nós não servimos mais para viver. É indispensável a nossa vida. Não tem significado viver sem Deus. Quando você assimila essa palavra, quando o Espírito Santo entra no seu coração, quando você tem a convicção de que você é de fato filho e amigo de Deus, tudo isso muda, todas as suas atitudes, todos os seus posicionamentos mudam em relação a toda e qualquer situação. Você sempre partirá do princípio: Deus cuidará de mim. Amém? Segundo ponto, fé em tempos difíceis. Nabucodonosor havia presenciado o poder de Deus. Quando havia interpretado Nabucodonosor havia presenciado o poder de Deus quando Daniel interpretou o seu sonho. Porém, nada aprendeu sobre Deus. Daniel interpretou aquele sonho, daquela imagem que ele teve. Aquela imagem tinha 4 divisões, a cabeça era de ouro, representando a pomposidade, a luxuosidade, a riqueza do poder do reino babilônico. Mas nenhum dos seus nobres, nenhum dos seus feiticeiros, nenhum dos seus mágicos conseguiram interpretar aquele sonho. E Deus dá a revelação para Daniel, com o auxílio de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então eles interpretaram o sonho do rei. Mas mesmo assim, aquele rei Nabucodonosor não teve a revelação, aquela palavra com respeito ao Deus Todo-Poderoso, que Ele governa, que Ele é soberano, que Ele rege todas as coisas, que Ele estabelece a história. É Ele que conduz a história humana. Mesmo assim, ele almejava ser adorado como Deus. Aquilo não impactuou, não mudou nada em seu coração. Sadraque, Mesaque e Abdinego estavam ali naquele reino, servindo a Nabucodonosor já há cerca de 20 anos, servindo ao rei ali. Mas naquele momento em que se viram diante daquela situação de ter de adorar um ídolo, eles recusaram se prostrar e adorar aquela estátua do rei. E isso lhes trouxe sérias consequências. Subponto 1 do ponto 2. A insanidade de um monarca. O rei mandou reunir todos os nobres do seu reino, todos aqueles que exerciam algum tipo de autoridade, para assistirem à consagração da estátua que ele havia construído. A Bíblia não fala e a história não define. Não sei se o pastor Alain Brizotti possa me responder depois, pelas pesquisas que ele tem feito. Mas subentende-se aqui, pelo texto, que essa imagem era do próprio Nabucodonosor. Uma imagem de 27 metros de altura, 3 metros de largura, uma imagem feita de ouro, como diz o versículo 1 do capítulo 3, que estamos considerando. Agora imagine você uma imagem de 27 metros de altura, por 3 de diâmetro, completamente de ouro, reluzente, resplandecente, diante daquele sol ali de Babilônia. Aquela estátua poderia ser vista de muito longe.
E uma multidão enorme de reinos, nações, línguas, presidentes, prefeitos, governadores de todas as províncias do Império Babilônico, todos estavam ali, juntamente com as suas comitivas. Porque o rei entendia que se os seus grandes adorassem a sua imagem, consequentemente, todos os seus súditos o adorariam também. Quando todos estavam reunidos de pé diante daquela estátua, Nabucodonosor ordenou: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Chegou o momento da fé daqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, serem provadas. Nabucodonosor ergue essa estátua enorme e, paralelamente, constrói uma fornalha de fogo ardente. E é ameaçado todo aquele que não se curvar, que não se prostrar e que não adorar a imagem de ouro. É uma pressão muito grande. E a fidelidade daqueles jovens é provada por fogo neste momento. Qual era o propósito de Nabucodonosor ao edificar aquele ídolo? Era conquistar o coração, a mente, o corpo das pessoas, e nesse sistema que ele estava estabelecendo ali, não havia espaço para Deus. Foi algo que o inimigo implantou no seu coração, destituir Deus do seu reino, destituir Deus do Império Babilônico, fazer com que todos se curvassem, com que todos se contaminassem com os ídolos e eliminar toda e qualquer adoração a Deus. Esse era o propósito de Satanás, por meio desse imperador chamado Nabucodonosor. Satanás sempre tentou tirar Deus do coração e da mente do homem. E ele vai fazer isso lá nos 7 anos de tribulação que haverá sobre a terra. Lá no império do anticristo, Satanás vai tentar varrer a palavra de Deus, vai tentar eliminar a palavra de Deus de toda a terra, tentar controlar a mente das pessoas. Eu tenho visto algo, não sei se realmente procede, mas vou falar, porque vejo uma certa segurança nisso. Se falam de chip, um chip implantado na mão, um chip implantado na testa, para controlar as pessoas, para controlar suas locomoções. Mas não é só isso, irmãos. Esse chip, tão falado, ele já está superado. Já se fala em uma marca digital. Criaram um dispositivo digital que se pode instalar na fronte da pessoa para ajudá-la a se livrar do mal de Alzheimer, em que as pessoas se esquecem de tudo. Então aquele dispositivo na mente vai ajudar a controlar a mente, vai ajudar a coordenar os pensamentos, vai ajudar a trazer de volta a memória de muitos fatos que se passaram.
Então, meu irmão, a ciência está evoluindo de tal forma que chip já ficou para trás há muito tempo. E o inimigo, então, ele vai tentar no futuro controlar não só o nosso andar, não só a nossa fé, mas ele vai tentar controlar também a mente das pessoas naqueles dias. Fazer com que as pessoas pensem nele, fazer com que as pessoas o adorem e o reconheçam como Deus, controlando também suas mentes. Talvez isso seja absurdo falar nesse momento, mas é a leitura que eu fiz quando eu vi esse tratamento de Alzheimer. Subponto 2. Fé em meio à morte. Os músicos tocaram e todos se prostraram e adoraram a estátua do rei. Porém, 3 jovens, fiéis, temente a Deus, não se curvaram para adorar. Eles estavam cientes de tudo que iria acontecer. Eles, como nobres, como oficiais do rei, que estavam ali continuamente no palácio, eles sabiam de tudo o que estava ocorrendo, da construção da estátua, da edificação da fornalha de fogo, da pressão que seria este momento, e Deus já estava antecipadamente preparando os seus corações para esse momento desafiador de suas vidas. Agora imagine você, aquela multidão enorme, aquele palco de Nabucodonosor, numa elevação, que o deixava ver aquela multidão enorme. E naquele momento que se tocou a música, todos se prostraram. Aquela multidão se prostrou com o rosto em terra, adorando aquela imagem. Porém, 3 homens ficaram de pé: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Com certeza, eles foram destacados no meio daquela multidão, porque não se prostraram. Imediatamente foram denunciados, porque o decreto do rei era que se alguém não se prostrasse de modo imediato, no momento da música, seriam condenados à morte, seriam lançados na fornalha de fogo ardente, para dar exemplo a toda aquela multidão, para dar exemplo a todo aquele reino, que quem não se prostrasse seria eliminado, seria condenado e lançado à fornalha de fogo ardente. E quando aqueles homens são denunciados, com certeza o rei Nabucodonosor teve uma certa complacência, porque sabiam que eram nobres, eram príncipes de Judá, eram homens cuja intelectualidade era 10 vezes mais do que todos os sábios do seu reino. Então ele deu mais uma chance àqueles homens, pela sua nobreza, pela sua capacidade intelectual, pela possibilidade que eles teriam de servir ao rei. O rei então é complacente e lhes dá mais uma oportunidade, dizendo a eles: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não se curvarão diante da minha imagem? Vocês vão me desafiar? E o rei então ficou por demais indignado com aquela situação. E ele disse: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Os músicos vão tocar, e vocês se prostrarão. E se não se prostrarem, serão lançados na fornalha de fogo. E a música tocou, e eles não se prostraram. Meu irmão, minha irmã, a música do inferno, a música dos demônios, o poder do inferno pode tocar continuamente na sua mente, no seu coração,
Nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Não podemos se curvar ao mundo. Não podemos ser influenciados pela cultura diabólica, demoníaca e idólatra do mundo. Não podemos nos curvar. E essa música está tocando continuamente lá fora. E isso não pode contaminar o nosso coração. E naquele momento, os músicos tocaram. E aqueles homens não se prostraram. Desafiaram o rei. E o rei então ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. O rei intensifica o fogo daquela fornalha, o ardor daquele fogo. Vocês não vão se curvar? Foi a pergunta do rei. E eles, como um trieto, e eles numa só voz, eu creio que aquilo já estava entalado, aquele não já estava entalado ali, na sua garganta, pronto para soltar. E acredito que quando o rei fez a pergunta, instantaneamente os 3 responderam simultaneamente, dizendo: não, não nos curvaremos à tua imagem. E o rei então fica por demais indignado com aquela situação. Aqueles jovens tinham a plena certeza de que haviam tomado a melhor decisão de suas vidas. Permanecer fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a melhor decisão que podemos tomar na nossa vida. Permanecermos fiéis ao nosso Deus diante de toda e qualquer circunstância, por mais cruel, por mais aterradora que ela seja, devemos permanecer fiéis, porque o nosso Deus, Ele virá pessoalmente nos livrar, nos abençoar, nos salvar e nos libertar do mal. Amém, amados? Um Deus que confunde o inimigo. Último ponto. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha ardente, mesmo pertencendo a Deus e sendo-lhe fiéis. Os fiéis também vão para a fornalha. É isso que nós vemos claramente aqui. Os fiéis não são poupados. Os fiéis também sofrem. Os fiéis vão para a fornalha. Os fiéis passam por dificuldades. Não vê Paulo? Sofri naufrágios. Fui apedrejado, perseguido, zombado, criticado, rejeitado. E ele diz: mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é porque somos fiéis que seremos poupados de determinadas situações. As situações, elas vão ser apenas as fornalhas, nas quais Deus vai aperfeiçoar e treinar a nossa fé, para glorificar o seu nome, através de nossas vidas. Amém? As fornalhas são para a glorificação, para a exaltação do nome de Deus, amados. Esse é o sentido da fornalha. A fornalha não é para nos atormentar. A fornalha não é para provar para o nosso Deus que nós somos dele. A fornalha é para provar ao mundo que Ele é o Deus que aperfeiçoa aqueles que são seus filhos, que Ele é o Deus que exalta o seu nome na vida dos seus filhos, até mesmo nos momentos mais difíceis e mais aterradores de suas vidas. Por que a fornalha? Resposta: o Altíssimo quis demonstrar a sua glória diante de Nabucodonosor e de todos os seus príncipes. Deus não iria perder essa oportunidade.
diante de um maior império de todos os tempos, o império mais reluzente de todos os tempos. Ali estavam presidentes, governadores, prefeitos, tesoureiros, nobres, subalternos, de todo o reino babilônico. E Deus não iria perder a oportunidade para glorificar o seu nome ali diante de todas aquelas nações representadas, de todas as nações da terra representadas ali pelos seus presidentes e seus nobres. Deus, Ele aproveita determinadas situações difíceis que surgem em nossas vidas para que o seu nome seja glorificado. Lembra do que Paulo diz em Romanos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Agora podemos entender isso claramente. Tudo o que ocorreu na vida desses homens até aqui, cooperavam para a glorificação, para a exaltação do Deus Todo-Poderoso, no mundo absolutamente incrédulo, no mundo absolutamente idólatra. Deus não perde tempo, irmãos. Deus está agindo. Você acha que em meio a essa pandemia Deus não está agindo? Eu creio que Ele está agindo. E agindo intensamente. Prova disso é que eu e você estamos aqui. Ele está agindo. Ele tem um propósito. E o propósito de Deus é edificar a sua igreja. O propósito de Deus é ter um povo peculiar. Um povo de exclusividade dele. Um povo santo. Um sacerdócio real. Esse é o propósito de Deus. E nenhum dos seus planos será frustrado, seja por pandemia, seja por anticristo, seja por quem quer que seja. O seu propósito se cumprirá de modo absoluto e cabal, porque Ele é Deus. Diante daquele cenário, o rei estava presenciando ali uma situação inusitada. E ele diz assim, ele pergunta aos seus capitães: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? E os capitães respondem: sim, 3 homens. Porém eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Algumas versões diz ao Filho de Deus. Mas Nabucodonosor usou o termo idólatra. Eu vejo o Filho dos deuses andando, passeando juntamente com aqueles homens ali. Aquele quarto homem tem o aspecto resplandecente. E ele só pode ser um Deus ou um filho dos deuses, porque o seu aspecto é glorioso, o seu aspecto é resplandecente. Esses homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, de fato servem a um Deus que livra, de fato servem a um Deus que salva, a um Deus que manifesta o seu poder. Ele ficou maravilhado, irmãos, porque ele intensificara 7 vezes mais o poder do fogo. E a Bíblia diz que ele escolheu os homens mais fortes do seu reino para lançar Sadraque, Mesaque e Abdenego naquela fornalha. E esses homens mais fortes do seu reino não suportaram o calor daquela fornalha, e logo que lançaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles caíram mortos ao lado da fornalha.
tão intenso era o calor daquela fornalha, mas ali Nabucodonosor vê aqueles homens passeando, irmãos, passeando no meio do fogo ardente, porque Deus estava ali com eles, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, aquele que resplandece a sua glória, estava resplandecendo no meio do fogo. O fogo, ele tem uma luz muito brilhante, o fogo consegue iluminar, mas a resplandecência daquele homem sobressaía a luz do fogo, e Nabucodonosor via um Deus caminhando no fogo. Esse é o Deus que caminha conosco no meio do fogo, esse é o Deus que caminha conosco em meio à pandemia, ou qualquer outra situação que venha surgir em nossas vidas. Esse é o Deus ao qual servimos, e por causa dele é que estamos aqui, estudando esta lição, o adorando e o glorificando, porque ele é Deus. Você pode dar um glória a Deus? Dê uma salva de palmas para o Senhor.